Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com o pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Essa vinheta aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, professor Lages. Estamos ao vivo. Hoje é 17 de abril, 7h17. Olha só, 7h17 do dia 17 de abril. Nós estamos 7 aqui. Olha só, o 7 do muda sorte, hein, Rafones? É isso aí. E aí, Matheusinho, o que temos para hoje, meu caro? Então, todo mundo já viu o nosso histórico professor Lages, né? Como eu divulguei agora há pouco nas redes sociais, a história de Ribeirão Preto em movimento, andando e escrevendo por aí. E 30 anos sobre a política de Ribeirão Preto é o tema que a gente escolheu para hoje, mas a gente vai falar sobre muita coisa, não tem como. É o professor Lages, que veio de Curvelo, Minas Gerais. Não é Curvelo, o paulista não sabe falar certo, é Curvelo. Olha que maravilhas, e Rafones. Pesado hoje, hein? Nossa senhora, hoje a gente estamos até nervoso aqui, professor. Exato. Receber o professor Lages aqui sempre uma honra. Acho que você já esteve aqui no estúdio algumas outras vezes, em algumas outras ocasiões, né, Lages? Sim, primeiramente, né, agradeço aí o convite, né, do Matheus, do Rafones. É um prazer enorme estar aqui no programa Brasil do Futuro, né? E sim, Rafones, já tive aqui outras vezes, né? Fui entrevistado aí pelo Zé Alfredo, por outros aí da casa, né? Já faz parte aqui do nosso ambiente. Sempre uma honra recebê-lo aqui, ainda mais agora nessa nova empreitada aí com a chegada do Matheus. Mudamos um pouco o formato, o horário. Eu acho que o pessoal tem gostado. Eu vou pedir uma partezinha aqui, Matheus, já que você falou sobre ser um dia histórico. E hoje eu tô não à toa eu vim com a camiseta do MST em homenagem aos nossos camaradas do MST, companheiros de luta árdua, realmente, literalmente árdua. E hoje, dia 17 de abril, marca um dia muito histórico na luta por terra no Brasil, que fazem 30 anos do massacre Eldorado dos Carajás. Então toda a minha solidariedade ao pessoal, aí, aos camponeses em luta, aos camponeses organizados. E para quem não conhece essa história, procurem saber, foi quando o Estado assassinou cruelmente 21 trabalhadores e trabalhadoras que lutavam por terra, estavam em marcha pacífica e foram violentamente assassinados. 17 de abril, desde então, nunca mais foi esquecido e sempre lembrado como um movimento de luta, como um movimento pela luta pela reforma agrária continua vivo e não importa o quanto o Estado oprimam esses trabalhadores, continuaremos lutando por terra até a vitória, até a reforma agrária popular. Então, viva o MST, viva os trabalhadores e trabalhadoras e viva as jornadas de abril que se iniciam hoje aí com o povo de luta. É ou não é, Lages? É ou não é, Matheusinho? Perfeitamente. Sim, eu acho que essa data é uma data que a gente lembra todo ano, né? 21 trabalhadores mártires dessa luta pela reforma agrária popular. E lembrando, inclusive, que a nossa região aqui também, né, sempre se integrou essa luta, então tem já uma história para contar a respeito, né, da presença aqui do MST. E sem dúvida, né, hoje 30 anos é uma data redonda que merece toda uma referência especial. E hoje a mídia, de um modo geral, eu fiquei até bobo, cara. Tava lá, a própria Globo deu uma notícia, né? A respeito disso, que achei até positivo, né? Ah, é? Eu não vi. Achei interessante. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa fora da caixinha, mas não.
É isso, pra você ver, a gente tem desmistificado muito, né, essa questão do movimento sem terra. O massacre aconteceu em 96. Nesse momento, eu imagino né, eu sou de 89, eu era muito criança. Mas eu sei que eu cresci numa casa muito antipetista, apesar de serem pessoas pouco politizadas, né? Então a gente sempre ouvia falar do MST como criminosos, terroristas, ladrões de terra. Os anos 90 foi marcado dessa forma, né? Hoje eu acho que a juventude tem retomado um pouco a bandeira, utilizado mais o símbolo e trazido para a discussão mais à luz do dia, né? Mais às claras. Eu vejo assim, acredito que o pessoal do MST deva concordar. Eu sou da cidade, mas frequento muito assentamento aqui, assim como o professor, sempre cruzo por lá. É uma luta que precisa dos dois lados, aí, tanto da cidade quanto do campo, né? Mas quem está no campo que sente as mazelas de quem está no campo. Então, depois, Rafael, eu te mandei no WhatsApp, o monumento que a gente tem no Paraná é do Antônio de Tavares, que teve, né, a sua condenação pela Corte Interamericana. Paraná tem, né, o seu histórico e reconhecido, principalmente internacionalmente, por conta de mortes e violações de direitos humanos de assentados. Então a gente tem o caso Escher, tem o caso também Garibaldi, tem o caso Antônio de Tavares, que tem um monumento, né, na estrada onde foram se manifestar na capital, Curitiba, e drasticamente foram massacrados. Então, para quem nos assiste, saiba que por mais que internamente o Brasil construiu essa opinião pública sobre o movimento sem terra e também o movimento sem moradia, internacionalmente o Brasil é visto de uma forma negativa, porque nós não investigamos e não punimos os crimes cometidos nesse país, tanto que foi necessário uma Corte Internacional de Direitos Humanos dizer que era necessário criar um monumento em história. Será que a gente tem aí, Rafone, já que você lembrou, do dia 17 de abril? Eu tô tentando aqui, porque eu não tinha aberto o WhatsApp Web, tá carregando as mensagens. Depois a gente passa, A gente passa, vamos... Mas é um monumento maravilhoso, ele é indispensável, nunca passei ali perto do Paraná, perto de Curitiba, né? Acho que fica na região até metropolitana, né? Mas é um monumento interessantíssimo. Quando eu baixar aqui, eu corto vocês aí e mostro pro pessoal, mas vamos pro Fechou. assunto do dia aí. Vamos lá, então, vamos começar falando do professor Lages. Professor, 30 anos de política de Ribeirão Preto, mas a sua história não começou em Ribeirão. Conta um pouco para quem nos assiste, muitas pessoas te conhecem, mas talvez também não saibam, né, das suas origens, das suas raízes. A gente até relembrando um pouco antes de começar aqui, tomando um cafezinho preto, porque mineiro, né, feriado de Tiradentes também, mas Tiradentes e Curvelo não fica próximo. Fica longe, Curvelo fica perto de Montes Claros, pelo que o professor falou. Mas conta um pouco, professor, de onde o senhor veio, por onde passou, até chegar em Ribeirão Preto, como eu. Também não sou de Ribeirão, sou da região, mas caí aqui. Ô Matheus, foi uma migração bem longa, né, cara? Eu saio de casa, deixo a família, pai, mãe, irmãos, parentes, né, amigos, com 11 anos de idade, né? E vou para uma cidade, como você já adiantou, eu sou de Curvelo, uma cidade do centro-norte de Minas. Se você pegar o mapa de Minas Gerais, você vai ver que a cidade mais central do estado é Curvelo. Então, você falou que é próximo de Montes Claros, não é próximo. Ainda tem uma estrada longa até chegar a Montes Claros, né? Meu Deus. Montes Claros é muito longe, né? Quase Bahia já, né? Vamos dizer assim. Mas eu saio de casa com 11 anos, vou estudar fora, numa cidade próxima, que é Diamantina, né? Muito histórica. Vou para o seminário, né? E lá no seminário eu faço meu curso. Participou da serenata lá em Diamantina? A Vesperata hoje, né? Vesperata? Hoje está em moda a Vesperata. Nunca fui. Mas é a cidade da serenata, né? Serenata, E lá no colégio, muitas vezes, a gente acordava assim, lá pelas 4, 5 horas da manhã, com aquele som das serenatas ao longe, né? É a cidade de JK, né? É, a cidade de JK. O tanto que o JK fala, né? Que é a serenata Vesperata, né? Boa parte ali era melhor que as repertório musical da Itália, né? Fala do JK, e ele era um cultivador inato das serenatas de Diamantina, terra dele, né? E eu fui justamente estudar, Matheus, no seminário onde o próprio JK havia estudado. Não sabia que o JK tinha lembranças. Foi seminarista? Sim, ele foi seminarista. Aliás, muita gente ia para o seminário, inclusive na minha época também, não com o objetivo
já definido de seguir a carreira de sacerdote da Igreja Católica, né? Ia porque era um ensino melhor, ia porque, né, queria ter um primeiro contato maior ali com a igreja e tudo mais. Ali eu fiquei 5 anos. Filosofia pura. Filosofia, antropologia. Isso depois do ensino fundamental, ensino médio. Né? Exato. E lá eu fiquei 5 anos. De lá eu fui para Juiz de Fora, né? Histórica também. Terminei o ensino médio ali. E aí, ainda um pouco, bastante sob influência da igreja, né? Eu resolvi fazer filosofia. Meu primeiro curso de graduação foi filosofia. Tive um padre filósofo. Então, sabia muito, nesse período da filosofia eu já comecei a dar aula, né? E já fiz as matérias necessárias lá para ter aquela carga horária mínima, para ter autorização para dar aula de história. Comecei a vida de professor ali também, em cursinhos, em escolas particulares, lá em Juiz de Fora. Terminada a filosofia, eu fui para Belo Horizonte, onde fiz logo um concurso da rede pública de ensino, da rede municipal. Comecei também a dar aula na rede municipal, sempre de história, né? E também cursinhos, continuei no Pitágoras, em outros cursinhos ali famosos Pitágoras da época. Famosos também, bem lá em Belo Horizonte, já, né? Belo Horizonte, é. E em 87 eu recebo uma proposta de trabalho do Objetivo de Araçatuba, né? Para trabalhar com Chaim Zayer. Quem que é o Chaim, Rafael? Pois é. Quem diria, hein? Fui trabalhar. Chaim Olha, foi já em 87, mencionado. O que esse espaço, hein? Diz sobre isso. 87 eu fui trabalhar em Araçatuba, fiquei 1 ano. Depois não gostei muito do sistema lá, queria voltar para Belo Horizonte. O Chaim não permitiu. Não, você não vai voltar. Ele gostava muito do nosso trabalho lá. Não, você não quer ficar aqui em Araçatuba, então vou te mandar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele estava adquirindo. Do Chaim que te mandou para Campo Grande? Sim, então continuei com o Chaim, fui para Campo Grande, fiquei em Campo Grande 1 ano. E depois, ainda, né, com o patrão Chaim, eu vim para Ribeirão Preto, né? Desculpa cortar, só para contextualizar, costumo dizer que a internet não tem porteira, né? Até por isso é importante a gente estar recapitulando a história do professor Lages, apesar de ser uma figura muito conhecida na cidade. Assim como o Chaim. Quem era o Chaim? Isso. Chaim é dono de uma rede de escola, é isso? Naquela hora você estava trabalhando na escola dele. Sim, naquela época não era o COC, não era a SEB, era ainda o Objetivo. Ele tinha a franquia do Objetivo. Dele o Objetivo lá. Do Objetivo, Isso né? é importante, porque o Chaim é conhecido, né, Ribeirão Preto, pela relação com o COC, né? O Chaim, um dos grandes empresários, não só de Ribeirão Preto, como do Brasil. Vendeu o COC por alguns milhões, né? Oi? Vendeu a marca COC por alguns milhões. Exato. Hoje ele é muito famoso também no SEB, né? Mas depois ele recomprou, né? Na comunicação, né? Ele é o dono da TV Tati. Hoje é da comunicação, mas tem um pé forte também na educação, né? Fortíssimo. Até fora do país e tudo mais. Exato. Mas quando eu venho... Na época que eu vim trabalhar com o Chaim em Araçatuba, depois 1 ano também em Campo Grande, ele não era ainda o proprietário da marca COC, né? Quando eu venho para Ribeirão Preto em 88, foi o primeiro ano do Chaim com o COC, né? Você vem com o Chaim então no COC, então todo mundo... E fico 10 anos ali no COC. Que maravilha. Trabalhando ali, né? E o COC, né, para quem nos escuta em Ribeirão Preto e região, é fácil compreender isso, mas o COC é uma referência, principalmente no vestibular, para o Brasil todo. Muitas pessoas vêm de fora estudar no COC. Vem de longe, cara. Ribeirão, vem exato. lá de Tocantins. Então, eu tinha alunos ali, Matheus, que vinham do Acre, do Mato Grosso, da Bahia, não sei de onde. Exato. Então foi um período muito intenso de trabalho, mas muito profícuo. Eu tenho boas lembranças desses 10 anos, né? Que maravilha. Fiz boas amizades ali, os professores também muito bons. E tem alguns até hoje aí, o Cassone, o Gilberto Abreu, que está no mesmo partido que eu agora, o Partido Verde, né? Enfim, muita gente ali, né? E tem alguns que ainda trabalham ali junto ao Chaim, o Zé Luiz, né? O Depes, enfim, nossa, se eu fosse elencar nomear aqui, uma galera. Mas então, olha que conexão boa, hein, Rafones? Chaim trouxe o Lages para Ribeirão Preto. Isso eu já sabia, mas não sabia que primeiro Araçatuba, depois Campo Grande, depois Ribeirão Preto e ficou. Agora, o Chaim não trouxe só eu, né? Tem uma galera imensa daquela época só que veio de pegava Minas. Os grandes de fora, com certeza. Eu vim de Belo Horizonte, mas o Zé Lúcio, o Veinho, veio de Divinópolis. Nossa. Né? Já tinha passado pelo COC lá de Carajá, pelo Pitágoras de Carajás. De Juiz de Fora ele trouxe uma galera grande, cara. Que alguns ficaram em Araçatuba, ficaram por aí e tal. Né? Visão de futuro, né? O professor de redação, literatura, o
Depois eu lembro do nome dele, né? Tá por aí até hoje, né? Uhum. Mas e aí, professor, perguntando, chegou em Ribeirão Preto no final da década de 80 e já entrou para a política de Ribeirão Pretana? Claro, eu fui chegando aqui, eu tentei contato com o partido ao qual eu era afiliado, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Do qual eu era afiliado lá em Belo Horizonte e participei ativamente da fundação do PT. Era isso que eu ia perguntar. A fundação do PT. Nossa, aquilo ali, cara, eu abracei. Início dos anos 80, 81, 82. Movimento de massas. Porque você pincelou sobre a sua carreira profissional, né? Como você caminhou nesse momento. Estudou e depois passou já a dar aulas. Mas desde a escola, desde o seminário, você já era organizado de alguma forma? Quando que você se meteu na política? Veja Quando só, você acha que a mosca da política te picou? Assim, veja só, um belo Rafones, dia... veja só, no seminário foi um pouco difícil, eu era muito novo ainda, né? E aquele regime era um seminário muito conservador em Diamantina, né? Para quem se lembra da figura Dom Geraldo de Proença Sigô, era uma das lideranças mais conservadoras da igreja, ligada à TFP, aquela coisa toda. Que ano que foi o seminário? Hã? Que década que foi o seminário? Isso foi entre Era o seu ensino médio. 67 a 71 em Diamantina. Era o seu ensino médio. Até o ensino médio, comecei o ensino médio lá, mas essa mosca da política foi em Juiz de Fora, aí, ainda ligado à igreja, e aí tem muito a ver com a nossa relação com a teologia da libertação, com Frei Beto, com Leonardo Boff, que nos dava cursos, dava retiros pra gente, né? Ainda no período que eu estava no seminário em Juiz de Fora. Isso é bom. E depois no movimento estudantil na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fazia filosofia, que a gente entrou para valer em diretório acadêmico, greve, né? Final da ditadura ali, fazendo movimentos de denúncia contra a ditadura, sofrendo inclusive perseguição do DOPS ali, ameaça de prisão, não sei o quê. Foi complicado, né? Agora, a questão de Belo Horizonte, né? Quando a gente chega em Belo Horizonte e disse que... Aí entrei de sola também nessa questão de dar aulas aí, era 70 aulas por semana. Professor de história. E aí peguei a fundação do PT, o período de fundação do PT, né? Dos anos 80. Certo. E tive ali amigos, por exemplo, Luiz Dulce, cara. Sim. Professor Luiz Dulce, foi meu colega de terceiro colegial no Colégio dos Jesuítas em Juiz de Fora. Depois a gente se reencontra em Belo Horizonte. Ele morou comigo um período que ele chegou lá, estava sem lugar para ficar, ficou na minha casa. A gente arranjou aula para ele dar na cidade. Logo ele entra no movimento também dos professores, organiza a primeira greve da UTE, da União dos Trabalhadores do Ensino, né? Eu muito perto ali, né? João Batista Marisguia, que está voltando de novo agora, é candidato a deputado federal lá pelo PT agora, em Minas, né? Maravilha. Enfim, teve o Rogério Correia. Rogério Correia, cara, deputado federal, um dos que mais lutam lá no Congresso hoje, né? Sim. Eu era da mesma ala, da mesma corrente petista lá do Rogério Correia, que era o Movimento de Emancipação do Proletariado, o MEP, né? A minha formação política foi muito da igreja, Teologia da Libertação, mas também desses movimentos internos do PT, principalmente o MEP, depois era Genuíno também, era um dos integrantes desse movimento, a gente se encontrou várias vezes com o Genuíno em Belo Horizonte, curso de formação, curso de militância, né? Nós temos muita história para falar disso aí. Depois o MEP entrou para o PT, era corrente do PT, virou, me parece, PRC, Partido Revolucionário Comunista, um período curto, né? Tá. E depois todo mundo ali se dissolveu dentro do PT, virou um posicionamento mais à esquerda sempre, né? Mas sem aquelas estruturas muito rígidas que vinham de antes, né? Certo. E aí você chegou, desculpa, Matheus. Não, eu vou bater no mesmo ponto que você, né? A chegada aqui em Ribeirão Preto e como que foi essa articulação com o PT daqui. Já saiu o candidato rápido? Que ano que você chega aqui em Ribeirão? Eu chego em Ribeirão, Rafones e 88, Mateus, você falou? Em final de 88, para dar aula no COC, né? Logo eu entro em contato rápido ali com o pessoal do PT, porque eu queria continuar no PT, transferi a minha domicílio eleitoral, a filiação, né? E aí tive contato imediato aí com o Palocci, com o pessoal da época aí do PT, né? 88, 89, né? Mas eu só fui candidato realmente pela primeira vez em 92, quando o Palocci foi candidato pela primeira vez a prefeito aqui na cidade, né? Então você estava na articulação do primeiro governo do Palocci em Ribeirão Preto. E como que foi isso?
O primeiro governo do Palocci, exatamente. 93 a 97. 3, 4, 5. É isso, né? Eu tenho uma foto aqui, ó. Tem uma foto tem uma aí? foto. Eu tô até sabendo que foi. Essa mesmo. Ih, rapaz. Olha lá. Olha só, o Olha Zé essa Divino. foto. Quem que são essas figuras Meu aí, Deus, Lages? fala aí. Quem que é esse time de Zé elite? Divino da esquerda para direita, né? Da esquerda pra direita. Zé Vamos lá. Divino, depois o médico, como é que ele chamava? O doutor, que foi vereador pelo PSDB, estava na nossa chapa. Se alguém estiver assistindo aí e lembrar, Não, fala Aí, o nome. como é que é, gente? O nome dele, esqueço. Depois o Zé Alfredo. Olha só, não. Agora Zé para. Alfredo. Agora a Pausa gente no para, caso. que já que ele não tá aqui, a gente pode falar. Zé Alfredo, depois. Zé Alfredo. Depois o Dantas, que era suplente do Palocci, quando o Palocci deixou a vereança para ser deputado estadual, o Dantas era o suplente, assumiu na Câmara aqui, né? Depois Donizete Rosa, Sim. né? Que também foi eleito vereador, Verdade. né? Sim, e sim. depois eu, tô lá no cantinho, lá na... Olha só. Pique Zé de, Alfredo pique e de professor revolucionários, cara, hein, ô, Matheus? Essa foto é icônica, cara. Essa foto é de quando? E eu não conhecia essa foto. Quem me mostrou essa foto, recuperou, foi o Zé Alfredo, mandou É? pra mim um tempo atrás aí. É. Ó, Pois tem é, uma cara. outra aqui, deixa eu ver. Essa aqui, o que foi esse momento, Olha lá. você lembra? A posse, deve ser posse, né não? É, deve ser, putz. Não, isso aí era mesa diretora, Rafones. Eu participei da primeira mesa da Câmara, da mesa diretora em 93. Desculpe, 2001. 2001, né? 2001, isso. Porque na Aqui- primeira vez eu não fui eleito, fiquei na Aqui- quinta suplência. Isso. Quinta suplência? Na quinta suplência. Olha Depois só. eu fiquei na terceira, fui chegando perto, né? E depois eu fui eleito já não no PT, eu fui pro PDT e fui eleito pelo PDT. Aí eu tô vendo aí que é o Silvio Martins, né? Que foi o primeiro presidente daquela legislatura, Joana Leal Garcia, eu ao lado da Joana, Joana- Zé Alfredo também estava na mesa. A Joana era do PT, né? Sim, a Joana do PT, Zé Alfredo do PT, o Silvio Martins era do PMDB e o pastor de Jesus, como é que ele chamava? Esqueço o primeiro nome Essa aí dele, mas eu tinha não o vou não lembrar sei o que também de desse Jesus, pastor, né? não. É. Mas olha que Era o outra pessoal- foto icônica. Era o pessoal da primeira mesa, Que que foi, de certa forma, uma maravilha. primeira mesa progressista, né? Aí depois que entrou maravilha. outras Não, aí figuras depois, aí, pelo amor de desfigurou um pouquinho, mas... Essa foto aqui a gente deu um saltinho um pouquinho maior na trajetória. Daí você tava lá no PT em 88. Sim, aí você deu Mas salto de foi um bom alguns anos. salto, foi um bom salto. Aí Um bom você salto. se Alguns candidatou pelo PT, foi Duas Continuando. vezes fui candidato pelo PT, depois fui eleito pelo PDT. pelo PDT. O PDT elegeu dois, eu e Bertin Scandiuzzi, e eu fui o segundo, ele foi mais votado do que eu. A gente exerceu o mandato de 2001 a 2004 Palocci, pelo PDT. A primeira parte desse mandato foi com Palocci, que né? saiu para ser ministro da Fazenda. sempre Não, ele bom. sai primeiro para coordenar a campanha do Lula. Ele sai antes? Em 2002, Acho que ele sai só depois. Não, né? não, ele é sai, ele nomeado. deixa a prefeitura para coordenar a campanha do Lula em 2002. Entra o Maggione, Isso, que era o vice, exato, vice, né? que fica até o Que final, completa o mandato ali Completa o do mandato. PT, depois se transfere para o PT, tenta a reeleição pelo PT, etc. Né? Olha que história. Então, a história está um pouco também vinculada ao Palocci, né? Primeira candidatura, quando o Palocci ganha pela primeira vez, e a primeira vitória como vereador, quando o Palocci volta a Ribeirão Preto para ser prefeito. Da primeira vez que eu fiquei que o Palocci se elegeu, né? É sempre bom falar do Palocci, porque o Palocci ele tem a história em Ribeirão Preto. Ele saiu de prefeito, coordenador de campanha, e depois ministro da Fazenda, Sim, no primeiro aí governo Lula. o Lula então, ganha a eleição, é algo ele vai para o Ministério da histórico Fazenda. para a história de Ribeirão Preto, que é uma cidade muito de força econômica, desse polo que do agronegócio, que se expande, que se mostra a força dos serviços, do comércio, né? De Ribeirão Preto, uma cidade que cresce e que tem uma concentração de renda absurda. Então, se tem muitos empresários em Ribeirão Preto, se tem muitas pessoas em Ribeirão Preto, numa avenida aí gigantesca, não é à toa que se é conhecido como Califórnia brasileira, o prefeito da cidade saiu para depois ser ministro da Fazenda. Então é algo histórico e o senhor estava ali naquele momento histórico. Acompanhei esse período, né? Ficamos aí 2 anos com Palocci na prefeitura, depois com Maggione, né? Não me reelegi pelo PDT em 2004,
né? Mas foi um mandato muito rico, um mandato muito forte, né? Muito próximo dos movimentos sociais naquela época. Orçamento a gente era participativo. da base de apoio, né, ao prefeito, junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com o PSB, enfim. O prefeito tinha a maioria dos vereadores naquela época. Sim. O próprio PT tinha 5 vereadores naquela época, né? Então, assim, foi um período de muitos avanços, muitas conquistas entre 2001 e 2004, né? Pelo PDT. Pelo PDT. Então a primeira vez foi pelo PDT. Em 2004 também. Depois a gente fala sobre as realizações do mandato, mas fazendo uma ordem cronológica, porque a história do professor Lages é o que o programa proporciona, né? Rafones, o Zé também, que está nos assistindo, que é a Frente Democrática, né? O professor passa por partidos democráticos, partidos progressistas e partidos que tentaram, né, a todo momento durante os últimos anos, é por isso que a gente escolheu 30 anos de política, segurar um pouco a barra daqueles que sempre tentaram passar, né, pelas linhas de ataque. Então, primeira vitória no PDT, mas primeira candidatura no PT. Então, PT vai para o PDT. Agora veja só, eu sempre me orientei, o Matheus e Rafones, mais pelo campo político do que propriamente pelo partido, né? Isso é importante, a gente tem que saber se articular. Eu tenho amigos em vários partidos e percebo assim que às vezes existe da parte de muitos uma fidelidade ao partido quase que religiosa, um negócio assim. Se é esse partido para mim. Eu entrei, né, no início da minha vida política e vou morrer nele. Se não for nele, eu vou ir para casa cuidar da vida. Eu não penso assim, né? Perfeito. Eu acho que é importante essa análise, Se a gente fosse fazer aqui uma entrevista só sobre partidos, né? E olha que partido você começa a estudar lá na ciência política, né? Eu tenho um curso de graduação em ciência política, estudei muito sobre partidos, né? História dos partidos, ideologia partidária, essa coisa toda. Mas veja só, e tem gente que tem essa relação muito de fidelidade. Eu nunca tive, sinceramente. E acho que hoje os partidos todos, sem exceção, têm muitos problemas. Partido e sindicato. Né? Estou sendo muito sincero. Eu acho assim que... O programa é para isso. Eu acho que a gente já passou da hora muito que a gente deveria, dentro da democracia, ter evoluído para outras formas de representação mais avançadas, mais autênticas, mais democráticas, né? Do que essas que estão aí, que são partidos, sindicatos e outras organizações aí de representação política, né? Então é por isso, quer dizer, a minha formação, a minha militância inicial foi o PT, agradeço muito, acho que muita coisa do que eu sou hoje... E no momento histórico do PT, na sua formação, no seu movimento de massas? Matheus, eu fui responsável pela fundação de mais de 30 diretórios do PT em Minas Gerais, na região centro-norte de Minas. E hoje? Porque na época, qualquer partido é muito a legislação partidária exigia, por exemplo, que o partido, para ser registrado no Estado, tinha que ter, me parece, 20% dos municípios, de diretórios municipais. Em Minas, hoje tem 853 municípios. Na época, eram 750 e tantos. Então, era o estado mais difícil para você construir qualquer partido. Com certeza. Né? E eu lembro que eu ia todo final de semana... gastando o meu próprio bolso, né, para o interior, do próprio bolso ônibus, sempre, né, e organizando diretório, organizando grupos, enfim, né? Então, assim, devo muito ao PT, porque eu acho que boa parte da minha formação política veio daí. A sua base veio de lá. Sem dúvida. Importante. E é importante também, né, professor, a gente falar para as pessoas, por mais que a gente esteja indo e voltando na sua história, né, algo interessante que, né, quando me aproximei mais do professor, o professor não tinha aposentado ainda, e é uma grande vitória, acompanhamos juntos. Segunda aposentadoria, né? Segunda aposentadoria. Então isso que eu queria também, que a gente, só pra gente pincelar um pouquinho de tudo, para as pessoas estarem cientes que a gente conversa aqui, muitas pessoas te conhecem, né, mas muitas pessoas também, como eu, foram te conhecendo durante a vida, né? O senhor já estava em outro momento e tudo mais, se aposenta como consultor legislativo na Assembleia do Distrito Federal, na Câmara Distrital, né? Na segunda aposentadoria. Rafones,
qual que é a perspectiva de se aposentar na primeira? Inveja boa, hein? Qual que é? Nenhuma. Não sei se O a cara gente se aposentou em aposenta. duas. Não sei se a gente se aposenta uma, né? Talvez, exato. ô, Já Rafa, E a segunda como consultor legislativo. Ó, Poxa, talvez eu fui um dos últimos, né? meu. Dessa geração aí que consegui 2 aposentadorias. Na né? última- Porque não foi fácil, não. A última reforma que teve, a gente já falou, puta, não vamos se já aposentar mais. Agora os caras estão ameaçando tensionar. Então Sim, acabou mesmo, eu não, desisto. tem o Partido Novo. Agora o eu PL, desisto. Não, vamos acabar com a Não é aposentadoria. possível, irmão. Já não tá ruim o bastante pra vocês? Olha, mas só para explicar um pouquinho, né? Eu Vamos me lá. aposentei Como aqui. assim você tá aposentado? Como você tá aposentado? Como é que conseguiu, duas vezes? né? O que aconteceu na sua história? Eu me aposentei aqui em Ribeirão Preto, né, na prefeitura, como professor em 2012. Né? Então já tem aí 14 anos que eu estou aposentado aqui. Né? E nesse período aí, talvez um pouco antes, né, de eu me aposentar, um pouco antes, logo depois que terminei o mandato na Câmara, eu fiz um concurso. Muita gente às vezes não sabe dessa história do concurso. Né? Quando você fala que trabalha na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a primeira pergunta que vem, Rafones, com qual deputado? Exato. Quem que te indicou? Vindo da política ainda também, Eu né? falei, não, ninguém me indicou, não trabalho com nenhum deputado, eu fiz concurso e passei, né? Que ano isso? Isso 2006. Você já estava com o qual mandato idade? terminou em 2004, eu voltei um período para as aulas, depois eu me afastei, tirei um período, tirei aquela licença sem vencimentos para cuidar de Sim. assuntos particulares, fui Totalmente fazer possível. meu estágio probatório lá em Brasília, 3 anos, né? E como você diz, consultor técnico legislativo, foi o cargo para o qual eu concorri e fui aprovado em primeiro lugar aliás, era o cargo. Como é que pode? O cargo consultor técnico tinha várias especialidades. Então, por exemplo, pedagogo. Eu era pedagogo, era para trabalhar na área de formação corporativa da Câmara. Né? Então, fiz o concurso como pedagogo. Havia 759 candidatos, né? Uma única vaga. Eu conquistei essa vaga e logo fui chamado. E se me permite, professor, quantos anos o senhor tinha nessa época? 2006? 2006 eu estava, eu sou de 55, 60, 70, 80, 45, 90, 51. 51 anos. 51 anos, então, isso é importante porque eu conheço muitas pessoas que prestam concursos públicos e ficam, né, desesperadas. Eu mesmo prestei concurso público, né? Para quem não sabe, eu prestava concurso público para a Defensoria Pública. Em resumo a história, eu cheguei na fase oral da Defensoria de São Paulo, que era o curso principal, porque eu prestava para defensor público. Então, Defensoria de São Paulo era aposentar em casa. Mas eu não tinha os 3 anos de prática, eu só tinha 2 anos e 9 meses. E aí a minha vida não deu o rumo como eu gostaria. Mas se eu tivesse sido aprovado lá, né? Cumprido os requisitos, faltavam só exatamente 3 meses, eu não estaria aqui conversando com um cidadão que aos 51 anos conseguiu passar no concurso público para consultor técnico legislativo da Câmara Distrital. E fui trabalhar, Matheus. E aí é muito absurdo para mim. Eu gosto muito desse cara. Eu gosto demais dele, Rafael. A recíproca é verdadeira. Mas então, eu fui trabalhar na área de educação interna da Câmara, né? Então, passaram por mim várias tarefas e projetos ali, não só de educação política, junto às escolas, faculdades, né? No primeiro período ali foi muito isso, né? Recebendo os alunos que iam visitar a Câmara, então tinha uma palestra, era o projeto Conhecendo o Parlamento, que isso até hoje existe, é um projeto muito forte, né? Tem verba para isso, para pagar o ônibus que leva os alunos até a escola, verba para pagar o lanche, etc., né? E depois eu entrei mais nessa parte de acompanhar os processos de contratação, né, para os cursos dos nossos colegas servidores. Né? Então agora, quando eu aposentei, eu estava exatamente nessa tarefa. Né? Contratar curso de pós-graduação, curso de graduação, enfim. Né? Me dediquei no período final da Câmara muito a essa questão dos processos, que é muito trabalhoso e muito difícil também, muito perigoso, né, cara? Porque trabalhar com investimento de dinheiro público, você tem que ter muito cuidado, tem que saber onde está sendo investido, tem que prestar contas, né? Tem que ser o gestor do contrato, auditoria interna, todo ano. Então é um negócio assim que a gente... Agora, concluindo essa parte, Matheus, eu saí do Legislativo aqui, mas o Legislativo não saiu de mim, né? Exato. Eu saio da Câmara e vou trabalhar em outra Câmara como servidor durante uma sai de Ribeirão e vai para Brasília. Por isso que a gente faz tá falando do Palocci, é a mesma coisa. O Palocci tá aqui hoje, hoje. tá rondando.
Teve um curto período lá, Rafones, que eu deixei a escola do Legislativo, que era o setor onde eu trabalhava, né? Me aposentei na escola do Legislativo, né? Que, na verdade, é um projeto que tem várias outras... São escolas de governo, né? A gente fala escolas de governo quando é executivo. Mas o Legislativo também tem essas escolas. Como nós aqui na Câmara Municipal, né? Tem lá o Prandini, o Eli, que trabalham lá, amigos da gente, né? Que aqui é a escola do parlamento. Cada nome tem um nome um pouco diferente, né? Mas, enfim, eu trabalhei na escola do Legislativo, onde foi uma experiência formidável. E só durante 2 anos que eu me afastei para poder exercer cargos ali comissionados de assessoria, né? Fiquei um ano na ouvidoria da Câmara com o deputado Regufe, né? Na época ele era distrital, depois foi eleito federal, foi eleito senador do DF e tal. E um ano eu fiquei na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu pude acompanhar mais de perto essa questão de constitucionalidade dos projetos, etc. Né? Foi muito bom. Que maravilha. Então, nós estamos falando com o verdadeiro legislador, né, Rafones? Tem conhecimento acadêmico, ciência política, história, filosofia, tem conhecimento prático como vereador. A gente falou só do primeiro mandato, mas calma, tem mais também. E técnico também, concursado. É o legislador brasileiro, né? Se todo legislador brasileiro fosse como o professor Lages, Rafones, como seria esse país? Acho que talvez a gente não teria tantos textos grotescos e inconstitucionais, porque muitas vezes também passa pela CCJ, mas a CCJ ela é formada por cidadãos e cidadãs que não sabem o que estão fazendo ali, não sabem nem para o que serve a CCJ. Mas a gente tem um bom exemplo, não é porque o professor Lages está aqui, a gente realmente, para além de ser um entrevistado, é um amigo, mas a gente mostra, e aqui eu sempre falo, viu, Rafones, muitas pessoas vão para a política, principalmente para vereadores e vereadoras, né, professor? E já que a gente está falando desse ponto, quero fazer essa provocação. Muitos vão para a política, né, e especialmente vereadores e vereadoras, porque a quantidade é exorbitante, e sempre construiu aquela história no Brasil de que vereador e vereadora é o chão do gás, é o cidadão... não sei o que do pão de queijo, né? Isso. Tem o pão de queijo, tem o do gás, tem do busão. Tem de tudo, cara. Brincadeira. É isso aí. E aí, a gente vê que pessoas... A gente não está nos critérios, e também acho complexo estar que a pessoa tenha uma graduação de forma alguma, porque muitas pessoas com graduação são absurdamente mais ignorantes e mais incompetentes que não tem. Isso não é de forma alguma critério para isso. Mas não tem uma formação ou não tem uma especialidade ali técnica sobre algo, e se candidata, ganha. Se você não tem formação, meu amigo, minha amiga, naquela área que talvez mais se relaciona com a legislatura, a partir do momento que você foi eleito, se você foi eleito, você tem que ir atrás. Ou você tem que ter uma assessoria técnica que possa te acompanhar. Então a gente vê muito isso, principalmente em cidades de médio e pequeno porte, do vereador da vereadora abrirem as mãos dizendo: mas eu não sou formado em direito, eu não sou formado em administração, não sou formado em contabilidade, então eu não tenho que saber algo. Calma aí. Matheus, eu costumo dizer que nós estamos hoje numa situação muito ruim no aspecto político geral. A gente está com o pior Congresso Nacional da história. Isso não é brincadeira. Nós estamos hoje com a pior Assembleia Legislativa Paulista da história. E nós temos hoje a pior Câmara Municipal da história de Ribeirão Preto. Né? Com certeza. Então eu já fui um pouco mais assim generoso, né? Quando você falava assim, por exemplo, nossa, o eleitor não vota errado. O eleitor nunca vota errado, ele vota de acordo com as informações que ele tem. Com as opções. Nunca tivemos tanta oferta de informações. Nunca tivemos tanta facilidade para você se informar e aí escolher certo. Então, para mim, é inadmissível, por exemplo, e já fui até mais generoso também com os candidatos, né? Não, acho que é democracia, todo mundo pode ser candidato, qualquer um. Não sei, eu estou revendo um pouco essas minhas posições. A gente tem que rever, eu também estou revendo um pouco, porque está complicado. Como é que você vai ser um representante da população numa Câmara, ou numa Assembleia, num Congresso, sem que você tenha um mínimo de conhecimento sobre a administração pública? Exato. Sobre como é que Processo legislativo. Processo legislativo. Como é que funciona a tramitação das leis? Como é que você pode ter essa representação sem um mínimo de conhecimento sobre orçamento público? Sabe, eu acho assim, é impossível.
cultura política, não tem, quer dizer. E aí as pessoas votam. Qual é o critério de escolha? Eu estou questionando muito isso hoje. Qual é o critério de escolha dos vereadores para colocar nessas posições de poder figuras assim execradas, figuras assim terríveis, grotescas, bizarras, grotescas, que não sabem desenvolver um raciocínio, que não sabem assim, isso não é critério, mas já que a gente fala muito no Brasil como um país de financeiramente se considera a pessoa, a renda dela é o status que ela tem e até o poder que ela tem, a valorização. Quanto que tira em Ribeirão Preto hoje um vereador, uma vereadora? Eu não estou muito a par, mas eu acho que deve estar em torno de uns 15 mil reais, não está não? 15 mil reais, por aí, acho que é uns 17, se não me engano. O salário do vereador. Né? O bruto, né? Mas aí vai ter ali a coisa ali, o desconto e tudo mais, mas também vai ter muitas ajudas. Então, uma pessoa... assessoria, né? Então, eu gostei desse projeto do Rafones. Passou para 2020 mil. 20 mil ao nós? Nem sabia. 20 mil reais. Daqui a pouco você vai ter que entrar lá, hein, Lages? Pode ser. Tomara. Rafones, mas veja só, que eu ia falar? Basta a Duda ou a Perla. Alguém saiu... se tudo der certo. O que eu ia falar? Acabei esquecendo aqui, mas você assim... falou sobre o projeto... Você falou, é bom esse projeto. Ah, sim, o projeto, acho que foi até alguém lá da direita que propôs que a prefeitura agora tem que publicar o currículo dos assessores. Será que está valendo também para a Câmara Municipal? Eu acho que está, né? Não deve ser só para o Executivo, não, né? Deve estar. Porque ali também, quer dizer, o cara fez campanha lá no bairro dele e tal, é nomeado depois como assessor. E também não sabe o que está fazendo. No cargo lá, aí vem a rachada. E isso é importante a gente frisar, porque o professor Lages vai vir muitas mais vezes aqui. A gente falou que seria 30 anos de política em Ribeirão Preto. Estamos acabando falando dos 30 anos. Exato, eu falo isso. É para as pessoas pegarem. A gente está falando sobre tudo que está acontecendo para as pessoas entenderem. Mas é importante a gente ter bons exemplos, né, professor? E se tudo der certo, no próximo ano você retorna à Câmara Municipal para fazer qual legislatura da sua vida? Segunda, né? Eu fui vereador uma vez, né? 2000 e 2004. Agora, se tiver essa oportunidade, essa situação se configurar... Mas vai ser a última, né? Também? Não, por isso que a gente está fazendo todo o esforço, toda a campanha aí, né? Para candidatos aí do PT se elegerem aqui em Ribeirão, porque aí... A gente está na federação, é bom que quem está nos acompanhando explicar para as pessoas um o que é pouco, a federação, né? Por que você vai entrar, fui candidato, o que aconteceu. Fui candidato da última eleição, 2024, ficamos na primeira suplência pelo Partido Verde, que faz parte da federação PT, PV, PCdoB, né? E na primeira suplência eu tenho essa oportunidade de estar ocupando, né, o lugar de quem sair ali, caso haja uma eleição. A gente tem uma candidata muito forte, que é a Duda, né? Então, e temos a Perla. São duas candidatas fortes, mas a Duda já provou na última campanha duas boas candidatas. Um número ótimo de votos. Então, se qualquer uma das duas entrar... O Rafones é o que tem de melhor na Câmara, né, cara? Eu critiquei a Câmara Municipal aqui, mas olha, com exceção das nossas 3 vereadoras, as 3 únicas mulheres... Incrível, 22 cadeiras, são 3 mulheres, as 3 são as 3 oposições únicas. O resto tá com o prefeito, salvo o Rodini, que fica meio lá e meio cá, né? É oposição, mas não é, enfim. Mas as 3 têm uma posição definida. Definida, sabe o que elas defendem, o projeto delas ali e tal, né? Claro. Assim, pra gente... Desculpa, Matheus. Não, só para pontuar que o que o professor falou, que ele vai entrar se uma das vereadoras do PT ganharem, e vão, se tudo der certo, é o exemplo perfeito do que é uma federação. A gente fala tanto sobre federação aqui no programa, a gente já explicou várias vezes, mas esse é o exemplo perfeito de uma federação. Então, assim, por quê? Do PV se sair do PT? Porque a partir do momento que se cria uma federação, e no caso a federação Partido dos Trabalhadores, Partido Verde, Partido Comunista do Brasil, né, PT, PV, PCdoB... O Brasil da Esperança, né? Brasil da Esperança é o nome que foi dado à federação. A Perla e a Duda, que são vereadoras hoje em Ribeirão Preto, serão candidatas, é o que o jogo político demonstra, e serão provavelmente as melhores candidatas da nossa região, preparadas, combativas, sabem de fato, né, trabalhar dentro do legislativo. Por coincidência, ambas também têm a mesma formação, o direito, né? A Perla chegou até a ser professora também de direito, mas fica nessa ideia de que
critérios para isso é meio complicado, mas por coincidência as duas são. Então também tem conhecimento acadêmico, tem conhecimento de causa, tem conhecimento prático, tem conhecimento técnico. Então as duas entrando, e se tudo der certo, ou uma das duas, não necessariamente as duas precisam entrar, o professor Lages entra, porque ele é o primeiro suplente dessa federação, mesmo sendo do Partido Verde. Essa é a dinâmica, né, da política institucional brasileira, que permite que os partidos possam se aglutinar para ganhar forças. E os partidos, e essa é a pergunta que eu faço para o professor, os partidos progressistas, principalmente esse ano, eles estão compreendendo que só juntos dá para, pelo menos, tentar contra a força e a máquina que vem. A gente teve até o exemplo do Rio Grande do Sul, o Edgar Preto deu um passo para aceitar ser vice-governador da Juliana Brizola, neta do Leonel Brizola, do PDT. Os dois eram candidatos fortíssimos para o governo do Rio Grande do Sul, mas houve aí toda uma articulação para que se tenha PSB, PSOL, PT, PDT, e a gente está fazendo isso, replicando por todo o Brasil. E eu queria te escutar, professor, sobre esses 30 anos, que é isso que o programa bate muito, né? Sobre frente democrática, sobre frente progressista, sobre frente ampla, frente popular, o nome que for dado, né? Puxando de Clara Zetkin até hoje. Como que o senhor vê essa frente democrática construída nos últimos 30 anos, ou desde quando o professor realmente, efetivamente chegou em Ribeirão Preto, como que ela está hoje, se a gente avançou, se a gente tem que avançar mais, se a gente foi e voltou? Matheus, a política ela começa a ser feita dos municípios, né? Então, por exemplo, uma única vez, uma única oportunidade, eu fui durante o mandato de vereador, eu fui candidato a deputado estadual pelo PDT aqui. Mas assim, não é a minha vocação. A minha vocação sempre foi municipalista, sempre foi uma política mais localizada, né? E sempre o esforço, meu trabalho é muito voltado para essa questão mais local, né? Municipal. Agora, o que eu percebo é assim, a gente tem que fazer também uma certa autocrítica, né? Você tem hoje uma política nacional extremamente polarizada, um avanço realmente assim preocupante da extrema-direita, né? Com o bolsonarismo, com essas expressões do fascismo aí contemporâneas que nós estamos aí, né, acompanhando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas a gente está sofrendo muito isso aqui na carne, né? Agora eu percebo, né, nesse aspecto de autocrítica, que às vezes a esquerda não faz o dever de casa, né? Então hoje, por exemplo, é a primeira vez que eu estou vendo uma preocupação gigantesca, né, dos partidos de esquerda com as eleições para o Congresso, particularmente para o Senado. Porque se você voltar atrás e ver nas outras eleições anteriores, Matheus, quase não se falava, quase a gente nem sabia quem que era candidato a Senado nos estados. E hoje você tem aí uma preocupação gigantesca, porque a direita quer fazer maioria no Senado para poder caçar ministros do STF, não sei o que e tal. Então veja, eu vejo muito assim, como que a política municipal depende dela exatamente os momentos, né, de definições mais gerais em nível nacional, em nível estadual, né? E às vezes os partidos têm uma política nacional, mas essa política nacional não se reproduz nos estados e municípios. Não. E isso é muito ruim. E por quê? Não sei, Matheus, é uma coisa que ninguém conseguiu me explicar até hoje. Por que, por exemplo, que PDT e PSB estão nessa frente, né, de esquerda e centro-esquerda, e sempre estiveram, né, junto com o PT, né, em nível nacional, apoiando a candidatura do Lula, apoiando o candidato que realmente... A governos estaduais e tudo mais. Nem governos estaduais, né? E de repente você tem nos municípios esses partidos coligados até com o bolsonarismo, Sim. coligados com outras estruturas, outras figuras que nada tem a ver com essa política mais de compromisso mais ideológico, mais político a nível nacional. Isso é ruim. Péssimo. Péssimo, porque de repente você tem o fortalecimento de políticas municipais que, quando você tem uma eleição nacional como essa desse ano, você não pode contar muito com ela. Porque os caras ali desses partidos de centro-esquerda estão comprometidos com outros e não com o candidato que o partido em nível nacional vai apoiar. Esse é um problema sério, muito sério. É um problema que a gente falou sobre fidelidade partidária no começo do programa.
sobre, né, religiosamente permanecer em um partido de forma inalterada, mas a contraponto a gente tem isso, né? Pessoas descaradamente complicando a fidelidade partidária, porque se você faz campanha de uma forma articulada para as pessoas, que a nível nacional, estadual, que é a orientação básica, como o seu partido ele está se articulando a outros níveis. Você pode até, por exemplo, a gente tem em Pernambuco o PDT com a Marília Reis comandando o Senado disparadamente, Humberto Costa em segundo lugar pela segunda vaga do Senado, porque são 2 vagas pelo PT, histórico senador. Ao governo nós temos o PSB do João Campos, né? A herança a Reis, e também o vice, né, do João Campos, são republicanos. Então, e republicanos hoje é Tarcísio. Então a gente tem um jogo de articulação complexo em vários estados, mas que em alguns momentos, por mais estranho que seja, você vê partidos como o Republicanos em Pernambuco articulando pró-Lula, enquanto em São Paulo é Tarcísio. Daí que a ideia da federação, é legal, né? Porque bota os partidos com proximidade política no mesmo balaio, né? Exato. Mas observe também que não estou defendendo federação e acho que o funcionamento interno das federações, inclusive da nossa, é complicada, né? Mas é uma ideia interessante, né? Que se aproxima e compromete os partidos ali durante 4 anos, etc, né? Agora é isso, Matheus, eu acho que a gente precisava ter uma coerência maior, né? Desses partidos, eu estou falando mais da nossa área, da esquerda, né? Uhum. Quando eles têm que fazer essas opções. Porque quando você falou aí, por exemplo, da questão da fidelidade partidária, né? Eu vejo muito nos municípios. Por que determinada figura fica num partido e controla o diretório municipal? Porque ele está com apoio do diretório estadual. Então, a liderança estadual também tem alguma coisa a ver com essa questão ali do municipal, não está no campo da esquerda, está no campo da direita. Mas o partido é um campo de esquerda, está apoiando o Lula. Como é que fica isso? Teria que expulsar essas pessoas? Não sei, eu acho que guilhotina. O PT ele tem um processo complexo. Acho que tem mais que ter educação política da população, concordo, tem que ter educação política dos próprios militantes. Antigamente os partidos davam educação política, né? Como a igreja dava catequese e tal. Mas assim, em anos estratégicos como esse, eu vou ser bem sincero, professor, a gente tem que cada vez mais a esquerda e o campo progressista, o campo democrático, minimamente, porque a gente fala, né, até quando, né, em conversas com o Zé, pra gente fazer esse programa tendo um viés de frente democrática, a gente lembra, o MDB tem progressistas, o PSD do Kassab tem progressistas. Grande parte do PSD está apoiando o Lula. Exato. E a gente tem também, até o que o Zé relembrou, o PP, Partido Progressista, que nunca foi progressista, mas leva esse nome, do Maluf, 11. Era o partido do Bolsonaro, né? Exato. O PP era o partido do Bolsonaro. Mas até o PP, que nunca foi progressista, apesar de chamar... Tem apoiadores do PP, né? Temos. O Zé falou, tem aí uns perdidos lá. Então, a Frente Democrática Brasileira, ela não necessariamente precisa ser construída na imagem e semelhança daqueles partidos historicamente vinculados ao progressismo, né? Pode ser até que pegar essas pessoas e mostrar o lado democrático, pelo menos. E eu acho o seguinte, pode ser até que eu vou receber críticas aqui, mas eu acho que a candidatura do Lula, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não tem que ser necessariamente uma candidatura da esquerda para avançar a esquerda. É para defender a democracia. Exato. Cara. É para consolidar a democracia, defender a democracia. Exato. Tudo bem que a esquerda está junto, porque, né, a democracia faz parte do programa da esquerda, né, defender a democracia. Mas eu acho que a esquerda está aprendendo, né, devagarinho, mas está aprendendo isso aí. É nesse raciocínio, viu? Quem sabe daqui a 10 anos seja diferente, seja um programa mais ideológico, para avanços sociais, econômicos, né, programas estruturantes. Mas nesse momento não, cara, é defender o regime democrático. Eu acho que isso aí que está em jogo.
Vou pedir licença para vocês para ler alguns recados aqui do pessoal que fica à tá no vontade. YouTube, porque a gente já tá 1 hora no ar, eu acho. Opa! Vou conferir Meu aqui, Deus. mas o assunto quando é assim, quando tem convidado, corre rápido. Então vou puxar um pouquinho aqui pro YouTube para agradecer quem tá nos assistindo. Depois eu quero que o professor Lages fale um pouquinho ainda, já nos estendendo sobre a trajetória, Lages, sua como historiador, escritor, como que surgiu essa questão, porque mesmo aposentado a gente vê uma movimentação grande sua nesse sentido, em relação à história de Ribeirão, literalmente, né, falando historicamente de Ribeirão Preto. Mas primeiro eu vou agradecer aqui quem está nos vendo e você já fala um pouquinho sobre isso com a gente. Vinícius Lutador, a mensagem do Vinícius polêmica: Lula presidente do Brasil 2026 e Lindbergh presidente do Brasil 2030. Eu gosto muito do Lindbergh também, Adoro viu, o Vinícius? Aquele gosta de uma briga, né? Aquele gosta de uma briga, veio do movimento sindical, de estudantil, né? Estudantil, é. Veio do movimento presidente estudantil, tá ele é. muito. Vamos lá, Marcelo Dias está aqui com a gente sempre, muito obrigado, Marcelo, boa noite. Breno Gualdani, Marcial Serrano, boa noite, companheiro, saudações petistas para você. Sirlei Aparecida, boa noite, sempre com vocês, realmente, Sirlei, muito obrigado. E Antônio Carlos Pio, repete o que eu acabei de falar para o Marcial, abraço para vocês, saudações petistas. Continuem nos assistindo, o professor Lages é uma figura histórica do movimento progressista aqui da cidade e é sempre Obrigado. muito importante escutá-lo. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, professor? Quando que você passou a ser também historiador? Sabemos que você é professor de história, mas, e me corrija se eu estiver errado, quando você se põe como historiador é um pouquinho diferente de dar aula, ou não? Sim, Rafones, é o seguinte, quando eu chego em Ribeirão Preto, e logo, né, como já falei, procurei o PT para transferir minha filiação, meu domicílio eleitoral, eu logo quis também me entrosar com a cidade, quer dizer, eu estava escolhendo uma cidade para eu viver, para constituir a família, etc., né? E logo me interessei pela história da cidade, né? Então corri atrás, mas quem são os fundadores, quem chegou aqui primeiro, enfim, né? E logo percebi que eu era mais um mineiro que tinha vindo para Ribeirão Preto, né? Percebi que a própria formação, não só de Ribeirão, mas de toda a região Nordeste paulista, sim. dependeu muito da chegada... Próximo do sul de Minas também. Sim, dependeu muito da chegada de mineiros que vieram do sul e do oeste de Minas para cá, né? Aí eu falei assim, gente, eu queria fazer mestrado, né? Queria fazer mestrado, logo procurei a Unesp de Franca, né? Me inscrevi lá no mestrado e, né, comecei a fazer o curso. E tinha que definir a linha de pesquisa, falar, por que não, né? Fazer um estudo científico, histórico-científico, sobre a formação agrária e demográfica da região Nordeste de São Paulo, com um estudo de caso específico Ribeirão Preto, né? Me dediquei durante 5 anos a essa pesquisa, né? Que se transformou no final numa dissertação de mestrado, que eu apresentei, fui aprovado com como é que é? Não sei o que, louvor. Louvores. Como se falava antigamente, né? E depois eu publiquei em livro essa dissertação de mestrado, fiz questão de dar publicidade, e aí eu comecei a ficar muito ligado a essa questão aí da história da cidade, sendo sempre chamado aí para entrevistas, né? Na imprensa, TV, rádio, jornal. E foi por aí que a coisa começou e eu cada vez continuei as pesquisas. Depois esse livro ele foi publicado uma segunda edição, revista e atualizada, né? Sim, Patrimônio cultural histórico está muito ligado com a própria história de Ribeirão, uma coisa que também atualmente é o que a gente está investindo mais na educação patrimonial, principalmente dos professores, né? Nas escolas. Então foi por aí que começou essa minha ligação e acabei me transformando aí em historiador, né? Agora sim, historiador é profissão regulamentada, reconhecida, apesar de ter sido. O Congresso aprovou, Bolsonaro vetou e depois o Congresso derrubou o veto, né? E hoje o historiador é uma função, é uma profissão reconhecida. Beócio. Você quer uma novidade, Rafones? Uma novidade importante é que a gente fala também no mundo tecnológico, falar atualmente. Eu sempre gosto de falar em conversas e relembrar quando a gente sempre está junto. Relembramos também na semana anterior, na inauguração da espaçonave. Sabia que as IAs reconhecem o professor Lages como historiador de Ribeirão Preto? Se você perguntar para a IA sobre a história de Ribeirão Preto e pede uma referência, porque, por favor, ao conversar com uma IA, peça uma referência de onde ela está tirando aquilo que ela está dizendo. No final,
professor Lages. Apareceu como autoridade no assunto. Autoridade no assunto, de fato. Perfeitamente. Eu ia comentar isso, inclusive, Lages, que eu quando eu te conheci, antes mesmo de você me conhecer, né? Porque eu acho que a gente se acabou se tendo maior proximidade nas fileiras do partido, depois que eu já estava no PT, e aí a gente se deparou em alguns movimentos culturais, provavelmente também, Sim. dos quais eu sou muito ligado. Mas quando eu ouvi falar no seu nome, quando eu te conheci, foi de fato por conta dos movimentos culturais. O pessoal da UGT e tal, na época da campanha, inclusive, teve uma movimentação muito grande em relação ao seu nome, em um dado momento, acho que lá em 2006, 2008, quando eu cheguei nesse movimento aqui de Ribeirão Preto. Eu já fui presidente lá da Associação Amigos do Memorial da Classe Operária Memorial, GT. né? É. E aí logo depois eu me deparei com essa questão do historiador. Então quando eu te conheci, quando eu te vi no PT, quando eu te vi nos movimentos, para mim era essa figura, o historiador Lages. Então acho que muitas pessoas te conhecem dessa forma. Tanto que o Matheus trouxe, a própria inteligência artificial reconhece como autoridade máxima no assunto. Só para aprofundar um pouquinho mais nessa questão, até surgiu por conta disso. Já que a IA tá vendo assim, eu acho que você também deve ter encontrado isso, né? Quando começou a revirar essa história, ela foi muito contada pelos algozes, né, da história. Foi contada pelos capitães, pelo pessoal do café. Salvo engano, deviam ter poucos historiadores que vieram da classe trabalhadora e estavam contando a história. Exato. Nesse momento. Quando você procurou referências, tinha alguns outros nomes que vieram da classe trabalhadora e fez esse tipo de pesquisa, ou são realmente poucos? Olha, é a tal história oficial, né? A história oficial sempre conta a história dos vencedores, né? Inclusive a história local. Então, grande parte da nossa historiografia até os anos 90 fazia referência apenas aos coronéis do café, né? As lideranças econômicas e políticas da cidade, da República Velha, desde a época da fundação da cidade, etc., né? Dos anos 90 para cá, e eu me sinto assim muito honrado de ter sido um dos primeiros que investiu numa pesquisa mais científica, né? Buscando documentos. Buscando documentos originários, indo nos cartórios, indo nos arquivos, muitos até fora de Ribeirão Preto, mas que falavam da formação da cidade, né? Então, não só eu, mas uma avalanche de outros pesquisadores, né, seguiram. A Unesp de Franca foi o grande salto, o grande patamar de início dessa pesquisa. Grande Unesp, né? De Franca. No curso de História. E depois outros também, Unicamp, aqui mesmo na USP, o pessoal aqui da Economia tem muita pesquisa sobre história regional, história local, né? E aí a gente pôde descobrir, que a história não é feita só por esses vencedores, né? Eu acho que... E aí a gente pôde resgatar outras figuras, né? E aí você citou a UGT, por exemplo, União Geral dos Trabalhadores, né? Que quando ela se constitui lá nos anos 20, constrói a sua sede nos anos 30, a sua fundação muito ligada ainda aos próprios anarquistas, depois, né, os comunistas, né? Pena que a gente não vai ter tempo de falar muito dessa parte aí da UGT. Mas teremos e tal, né? Outras entrevistas, com certeza, né? Então, assim, é claro que a gente trouxe, né, à tona, né, deu visibilidade a figuras que nunca tinham sido mostradas. E olha a importância disso, né? Porque a gente se depara com um movimento de juventude ali na UGT muito pungente depois da reestruturação do prédio. A gente vai ter um programa para falar melhor sobre isso, que o caso é longo, né? Sem dúvida. Mas aí quando essas pessoas, e eu me coloco nesse lugar, se deparam com essa história sendo resgatada, a gente para pensar que, a gente já... Mais pessoas pensavam como a gente, né? E foram simplesmente apagadas. Isso dá um gás danado pra gente continuar a luta, continuar pensando em libertação da classe trabalhadora, enfim. Mesmo Ribeirão Preto tendo essa pecha de cidade elitista, de cidade do agro, a gente sabe que em todo lugar que teve muita repressão, teve muita resistência. Sim. Então a busca é por entender esse lado, né? E o lado da resistência. Quem contou pra gente muito desse lado foi o querido professor que está aqui com a gente hoje. Ô Lages, vou mostrar só mais uma foto, já que a gente chegou no momento mais atual. E esse livro aqui? Olha sim. Esse aí, o Rafones, é a última publicação minha, né? Uma Janela Aberta para o Mundo, que na verdade é uma coletânea, é uma seleção de artigos que a gente publicou durante 6 anos no jornal Tribuna, aqui em Ribeirão Preto, né? Exatamente, Uma Janela Aberta para o Mundo. É a última publicação, a gente está distribuindo esse livro ainda, que tem alguns exemplares, né? Que maravilha. Tem dado de presente para os amigos aí e tudo mais. Pô, esse eu não tenho, hein? Não tem, não tem, não? Olha, então
Tô em falta minha, eu vou trazer para vocês aí de uma próxima. Tomar café na Pagarone foi da hora. Levar um livro não leva, né? Então, assim, na verdade, não é propriamente um livro de história Sim. pelo conceito de história, mas é uma história mais recente que a gente trata, né? Sempre tem a referência desses acontecimentos aí. A gente começou a publicar isso um pouco antes da pandemia, né? Passa pela pandemia e tem um tempo depois. Então, são cerca de uns 50 artigos que a gente publica. E eu achei assim, olha, interessante porque são coisas assim que vale a pena dar uma publicidade maior, né? Além do próprio texto, do próprio artigo que a gente escreveu naquele momento lá no jornal. Que maravilha. Que massa. É mais um documento histórico, né? Com certeza. De uma história mais recente até. De uma história mais recente, que vai ficar velha. E aí, Rafones, como estamos de tempo? Acho que já passamos, explodimos tudo aqui. Já estourou de tudo quanto é lado aí. Da forma tiver boa, pelo menos. Se tiver alguma coisa que você queira colocar, o professor, que a gente não abordou, sei que tem muita coisa para ser dita, mas às vezes você pensa, puta, eu queria falar disso. Agora é a hora. Você falou aí do último lançamento nosso, da última publicação, né? Uma Janela Aberta para o Mundo, mas anterior a essa, que a gente pode em outro momento estar falando também, é Ribeirão Preto Revisitada, né? Que isso, realmente a gente se dispôs a escrever uma história crítica da cidade. Sim. E crítica, inclusive, nesse aspecto que o Rafones colocou aqui, né? Uma história apagada e propositadamente apagada que a gente tenta trazer à luz agora, né? Colocando outros atores, colocando outros movimentos, que não aqueles que apenas alicerçaram o domínio de uma determinada classe dominante aqui na cidade, né? Então é interessante o Ribeirão Preto Revisitada, já edição esgotada, já houve umas 4 edições, todas esgotadas, né? A gente levou uns 10 anos para fazer essa pesquisa, porque não dependeu só da pesquisa própria minha do mestrado, mas também foi uma revisão bibliográfica. Esse mesmo, cara. Esse eu tenho. Você tem, né? Esse aí o pessoal procura muito, mas eu não tenho mais, Isso né? tem. Precisa de uma nova edição. Não vai sair uma nova edição, não? Estou pensando como é que vamos fazer isso, né? E é muito legal aí, porque principalmente porque a gente... Os 4 primeiros capítulos dependeu de uma pesquisa nossa, do mestrado, mas os demais dependeu mais de uma revisão historiográfica do que outros historiadores, outros pesquisadores produziram dos anos 90 para cá. Esse livro é incrível, eu gostei muito dele, apesar de ser o primeiro livro que eu li sobre memória, assim, né, sobre uma história de uma cidade, enfim, eu não tenho outra referência sobre esse assunto, mas eu achei de uma leitura muito prática. Então essa que é a dica que eu dou para quem não leu, para quem tem essa curiosidade, mesmo para quem não tem familiaridade com leitura, é um livro muito fácil de se ler, muito fácil de digerir. Didático, né? Didático, é muito prático, sim, você sim. entende a história de uma forma muito clara. Houve essa preocupação, Rafones, Com certeza. inclusive assim, de ser um livro que pudesse ser utilizado nas escolas, pelos professores, pelos alunos. Porque a gente conversou aqui, falou sobre ser tema do mestrado e tal, então às vezes parece que você fala, puta, eu tenho um material científico aqui. Tem, sim, mas de forma muito prática, muito didática, então eu indico para todo mundo que não tem. Se alguém não leu, Matheus, eu posso emprestar, porque é um livro que eu acho que tem que correr de mão em mão aí também. Aí emprestar livro, eu sou um pouco egoísta. Porque às vezes vai e não volta, né? Não volta, normalmente. Já tive muitos que foram e não voltaram. Normalmente não volta, mas a história tem que ser contada. Complicado, mas a gente continua emprestando ainda, com cuidados, né? É isso. Uma experiência de devolver, principalmente. Então vamos nos despedir. Mas é isso, Rafones, é isso, professor. Que maravilha. Opa, perdi a janela do Matheus. Um programa incrível, né? Dia 17 de abril, sexta-feira. Para finalizar, recebemos uma mensagem aqui no Instagram. Guilherme Cortez respondeu o nosso stories falando, sou fã, né? Nosso Guilherme, que é deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, professor Lages muito próximo a ele também, né? De uma forma de amizade, e que semana que vem provavelmente estará em Ribeirão Preto, quem sabe o Guilherme não passa aqui, junto com a Duda, que é essa dobradinha que vai ser histórica no estado de São Paulo. Vai pegar bem essa dobradinha. Essa vai ser histórica, essa dá pra gente vender e trabalhar de uma forma tranquila, dá pra respirar, né, sem grandes problemas, porque é uma dobradinha maravilhosa. Quem sabe a gente recebe os dois, né, a Duda, o Gui aqui, vamos ver como vai ser a agenda, porque a gente tem que sempre
pensar, né? Vamos focar nas agendas de pré-candidaturas que levem para muitas pessoas, etc. Sempre grandes espaços, grandes eventos. Então é isso, professor. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua vinda. Com certeza é a primeira, então teremos outras sobre outros assuntos. Eleição chegando também, a gente vai ter força-tarefa, grupo de ação direta nas eleições. Então até lá a gente vai construindo um enredo, vai se comunicando para as pessoas conhecerem, porque deu eleição, é todo dia, toda hora a gente vai estar aqui falando, a gente vai abrir live e ficar horas e horas, porque vai ser um momento drástico, como o professor disse, uma eleição diferente, não é uma eleição progressistas contra conservadores, é uma eleição democratas contra não democratas, pelo impedimento de se retornar uma família que falamos diversas vezes aqui, que se a gente tivesse alguns critérios democráticos de contenção, né, os nossos freios e contrapesos funcionando de fato, eles nem poderiam se candidatar. E por quê? Porque todos têm problemas. Então, para finalizar, sempre lembrando, o pai está preso, o irmão do candidato a presidente está foragido, o candidato a presidente tem problemas absurdos, jurídicos, instituiu e ficou famoso por ser o Flávio da Rachadinha. Olha só a prática maravilhosa que esse cidadão trouxe ao Brasil, é assim que ele vai ser lembrado, Flávio da Rachadinha. E o outro irmão, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro há muitos anos, vai ser candidato ao Senado em Santa Catarina, não tem relação nenhuma ali, só porque Santa Catarina historicamente é o voto mais conservador, por isso que ele vai ser lá. E o Renan nem se fala, que ele ali tá perdido e tudo mais. Mas para você ver que a diferença entre uma família que se usa da política para benefício próprio e um cidadão como o professor Lages, que tem conhecimento acadêmico, conhecimento técnico e também conhecimento político e prático. É isso, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafones e Matheus, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Com certeza vamos estar aqui outras vezes, né? Com esse papo gostoso, com essa interação legal aí, trazendo conhecimento e trazendo discussão legal aí para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Rafones. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Muito obrigado, viu, professor? Fica o convite já. A gente vai agendar isso para você vir falar um pouco mais sobre a história desse momento da pesquisa sobre Ribeirão Preto, enfim, a gente contar um pouco a história da UGT, que você conhece como a palma da sua mão. Tem também muito para falar sobre aquela ocupação, reocupação, eu diria, da Cerâmica São Luís, que surge também no mesmo Rafones, momento da UGT. Perfeito. Enfim, tem alguns patrimônios históricos de Ribeirão que por si só já refletem bastante da história de Ribeirão Preto e principalmente da classe trabalhadora, né? Então agradeço mais uma vez a sua presença aqui e fica o convite para essa próxima aparição sua no Brasil do Futuro. Agora vamos me despedir do pessoal e soltar a TV APOESP. Vamos lá. Muito obrigado a quem ficou por aqui até agora. Curtam, comentem, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal para receber as notificações. Sempre que estivermos ao vivo, você fica sabendo e a gente vai estar sempre ou entrevistando alguém, ou trazendo notícias do dia, ou trazendo alguns feitos do governo federal. Daqui até a campanha vai ter muito assunto para ser tratado e a gente vai estar aqui sempre de forma progressista, revolucionária e antifascista. Muito obrigado a todos e todas. Fiquem vocês agora com mais uma edição do programa Educação na TV, produzido pela TV APOESP. Agora é com você, professora Bebel. No programa desta semana você vai entender a luta dos professores pelos seus direitos. Vai conferir a última reunião com a Secretaria de Educação. E vai saber mais sobre os riscos da plataformização do ensino. Acompanhe. No dia 7 de abril, terça-feira, diretores da APOESP e a deputada estadual professora Bebel estiveram presentes na Secretaria Estadual de Educação para debater vários pontos com o secretário executivo da pasta. Um dos temas da pauta foi o sistema de avaliação, que tem gerado diversas injustiças. Um exemplo é o caso dos profissionais da educação classificados como farol amarelo, que foram prejudicados na atribuição de aulas. Agora vai sair um comunicado da Secretaria consertando essa distorção, né, que aconteceu na vida dos professores e por isso muitos professores nessas condições não puderam. Então sairá publicado aí
né, um comunicado para, na verdade, garantir que o dito professor farol amarelo, né, venha poder pegar aula. Ele estará aí à disposição para pegar aulas, né, agora nesse período de atribuição de aulas. Outros pontos, como o reajuste salarial, convocação de concursados e pagamento dos retroativos descongelados da pandemia, continuam sendo analisados. Na mesma terça-feira, a professora Bebel, deputada estadual e presidenta licenciada da APUESP, se manifestou na Assembleia Legislativa sobre a situação da escola pública no estado de São Paulo. Eu subo a essa tribuna para, enfim, falar de uma coisa que é triste para nós, professores e professoras. Por quê? Quando a gente fala que vai ter greve, né, nos dias 9 e 10, a gente sabe perfeitamente que o aluno não é que vai perder, mas vai deixar de ter aula naqueles dias. Mas eu costumo dizer que a gente tem que ceder, às vezes, um dia, 2, para poder, primeiro, melhorar a qualidade da educação, né? Nós estamos muito descontentes com a educação no estado de São Paulo. E também por quê? Porque entrou nesta casa um PL que, na verdade, é um PL que é uma afronta aos direitos dos professores. Os professores não estão indo para as ruas nos dias 9 e 10 à toa. Eles estão indo porque eles estão sendo injustiçados. Eles estão... tem um PL que, apesar de o governador, aliás, o secretário de Educação, acenar com mudanças, eu quero que elas venham para cá. Simples modernização. O que caracteriza a plataformização pós-pandêmica, né, que é o que a gente vive hoje, é em um grau de interferência e de substituição de alguma parte da função docente, da função pedagógica, né? Então, por exemplo, produção de materiais didáticos, né, que é uma coisa clássica do trabalho docente. O docente prepara materiais didáticos, né, e essas plataformas oferecem já materiais pré-preparados. Ela transfere esse processo da esfera pública para a esfera privada, né? Então, são empresas que acabam organizando e selecionando o que deve ser ensinado. O resultado é um processo de uniformização artificial do processo de aprendizagem, com conteúdo, avaliações e tarefas padronizadas. E o pior, distantes da realidade de muitos alunos. Se você cria um sistema de avaliação único para todo mundo, o professor vai acabar preparando e executando a aula em função dessa avaliação. E aí o ensino acaba virando preparação para exames, né? E não desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, interativo, psicológico, né? Que é o que a gente entende por educação, né? Que não é uma preparação para exames, é uma preparação para a vida. Essa uniformização é o próprio contrário até do que muito se propagandeia aí, né? De que a educação tem que ser a partir do sujeito, né? Enfim, ela precisa ser individualizada, né? Mas há outro problema nesse processo que afeta diretamente os professores e professoras da rede pública do estado de São Paulo. As plataformas vêm sendo utilizadas como ferramentas de vigilância e punição. E essa é mais uma luta que a APUESP vem travando. Quando você impõe um uso de plataformas exteriores com algum nível de vigilância sobre o professor, é claro que isso afeta a saúde mental do professor, né? Que se sente um pouco ameaçado, que se sente um pouco, digamos, não competente, né, para fazer aquilo, porque se você precisa vigiar, você está implicitamente dizendo que você não é competente para fazer aquilo, você precisa de alguém ali te vigiando e te dizendo o que você tem que fazer. Esse é o ponto central da gestão da educação aqui no estado de São Paulo. É a plataformização total, ampla, seja para vigiar e punir e classificar os professores, professoras, seja para fazer um processo de ensino-aprendizagem o menos crítico e dialógico possível.
O MEC, Ministério da Educação, acaba de lançar uma plataforma digital de acesso público com obras literárias voltadas ao uso educacional e à formação de leitores. A plataforma reúne títulos nacionais e internacionais que vão do domínio público até obras contemporâneas devidamente autorizadas. Os livros não precisam ser baixados, eles podem ser lidos diretamente na plataforma, em computador, tablet ou celular. O professor pode indicar um livro e toda a classe pode ler sem nenhum custo. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você se mantém atualizado sobre a luta dos professores. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.